Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Review Entusiasta. E hoje um carro bem especial e até bem aguardado para aparecer aqui, o meu antigo e primeiro carro, um Renault Clio RT 1.0 16 válvulas. E no final desse vídeo eu vou responder uma importante pergunta. E aí, o Clio é bom ou é bomba? Mas antes, um pouco de história. O Clio foi lançado na França em 1990, onde ele, junto com o Twingo, que veio um pouquinho depois, substituiria o já antiquado Renault 5, um carro que fez muito sucesso lá fora, mas que nunca chegou aqui no Brasil. Sendo maior em todas as dimensões, o Clio vinha para melhorar o conforto, dirigibilidade e eficiência em comparação ao Renault 5. O visual mais quadrado garantia melhor aproveitamento para o espaço interno e itens de conforto como vidros e travas elétricas, rádio toca-fitas e até teto solar traziam mais refino para o compacto. Já em 1991 ele ganhou o prêmio de carro do ano na Europa, mostrando que a Renault não dormiu em serviço para fazer o substituto do Renault 5, criando um sucessor à altura e que teria mais alcance global também. Tanto alcance que o Clio chegava no Brasil em 1996, importado da Argentina e já com o facelift apresentado em 1994, que arredondava um pouco as coisas e que era sempre equipado com motor 1.6 e não repetiu o sucesso da Europa, tanto é que é um carro bem comum de se ver hoje em dia nas ruas. Porém, foi em 1998, com a sua segunda geração, que o Clio alcançaria patamares ainda maiores. Um novo design que caía de cabeça na febre dos carros arredondados ali dos anos 90 e 2000, trazia mais modernidade e uma nova gama de motores trazia mais eficiência. Tudo isso para alavancar ainda mais o sucesso do modelo, que, como dá para ver nas ruas, funcionou. O carro vendia bem para quem buscava algo mais completo, sem precisar ir para um carro maior e mais caro. Mas o Clio 2 fase 1 não foi a geração de maior sucesso do Brasil. Esse prêmio fica para o facelift apresentado já em 2001 lá fora, que só chegou no Brasil aqui em 2003 e é o visual da maioria dos Clios que a gente vê na rua. Mas, para falar bem a verdade, isso tem um motivo muito maior do que só o seu design, porque quanto mais o tempo passava, mais a Renault entendia o nosso mercado. Então, ao invés de focar nas versões de topo, com uma boa lista de equipamentos, a Renault começou a criar versões cada vez mais capadas do modelo para entrar na mesma liga que a grande maioria também dos Gols, Palios e Corsas que a gente vê por aí. Vale lembrar também que com a segunda geração vinha o Renault Clio Symbol, que a gente teve aqui só como Clio Sedan, e o nome Symbol posteriormente seria vendido à parte como um carro próprio acima do Clio, mesmo sendo praticamente aí o mesmo carro. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, a Nissan vendeu uma versão desse carro no México como Nissan Platina. A segunda geração ainda recebeu mais 3 facelifts, já que na Europa o modelo sobreviveu até 2012 e em outros mercados chegou a ser produzido até 2017. Pra gente, o Clio se despediu em 2016, dando lugar ao odiado Renault Kwid. Porém, como você bem deve saber, lá fora o Clio continuou e continua vivo até hoje. A terceira geração era apresentada em 2005, que novamente conseguiu o prêmio de melhor carro do ano na Europa em 2006, foi vendido ao lado da sua geração passada, apelidada de Clio Campus, e deixava de lado a versão sedã para trazer uma versão Wagon, que obviamente a gente nem viu a cor por aqui. Em 2012 saía a quarta geração e em 2019 a quinta, mas que não passa de um facelift pesado que também mataria a versão Wagon do modelo. Não vou me estender muito aqui falando dessas gerações que a gente não teve, porque é meio inútil e a gente pode gastar esse tempo falando das versões especiais do Clio, que são bem mais interessantes. Desde o seu lançamento, versões esportivas eram comuns. Na primeira geração, a versão mais insana era o Clio Williams, uma equipe de Fórmula 1 de grande sucesso na época, que corria com motor Renault e que para essa versão o Clio contava com um motor de 2 litros turbinado que gerava 150 cavalos, com muito potencial inexplorado, além de contar com paralamas alargados, ressalto no capô para caber o motor, pintura e rodas especiais. Já no Clio 2 temos a versão RS, que também contava com motor 2.0, só que dessa vez aspirado. No fase 1 temos 172 cavalos e no fase 2 182 cavalos. O Clio RS trazia uma ótima relação de custo-benefício para um hot hatch. Esse carro até hoje é adorado lá fora e uma pena que nunca veio aqui
para o Brasil, fazendo com que diversas pessoas tentem transformar um Clio normal em um Clio esportivo como esse. E se eu puder piorar a situação pra gente, o Clio RS foi vendido na Argentina. Brincadeira, né? Mas o Clio RS tá longe de ser a versão mais insana do Clio. Você também já deve ter visto a insanidade do Clio V6, que trocava o motor de 4 cilindros em linha por um 6 cilindros em V. E ao invés de colocar na dianteira, como qualquer outra montadora normal faria, eles colocaram no centro do carro. Esse carro só tem 2 bancos na frente, o banco de trás não existe porque o motor tá lá. Seguindo aí a mesma receita do Renault 5 Turbo, que também era motor central, mas dessa vez era 4 cilindros turbo. E sim, meus amigos, isso aí é um hatch de motor central, tração traseira, câmbio manual, motor V6 e paralamas alargados para acomodar pneus grandes o suficientes para o nível de potência dessa fera. Mas nem tudo são flores. A dirigibilidade desses primeiros Clio V6 eram bem complicadas e causaram bastante acidentes, como é o desesperado para um carro de entre-eixos curto, muito peso na traseira e pouco peso na dianteira, mas que foi melhorado com o tempo. No Clio 3 e 4, nada de versão V6 ou algo com motor central. Aqui só teríamos a continuação dos RS, que no Clio 3 também era o 2.0 aspirado, mas que foi melhorado para um 1.6 turbo de até 220 cavalos no Clio 4 RS Trophy, que também contava com câmbio de dupla embreagem de 6 marchas. Imagina o foguetinho que não é um brinquedo desses. Mas Bruno, o Clio não tem 5 gerações? Sim, mas na nova o máximo que você vai conseguir é o Clio Spirit Alpine, que tem por volta aí de 140 cavalos. Meus amigos, o mundo já foi um lugar mais divertido. Tá, mas vamos voltar aqui pro foco do vídeo e avaliar esse Clio 2001. Como eu já tinha falado, essa geração ela é bem arredondada, é pouco agressiva e mais fofinha, seguindo mais ou menos a mesma lógica do Twingo da mesma época. Na dianteira o para-choque parece até ter um sorrisinho e essa versão, como não é de topo, não conta com os faróis de Supra com projetores. Debaixo do capô a gente tem o motor D4D 1.0 16 válvulas, que gera estonteantes 70 cavalos e 9,5 kg de torque sempre a gasolina. É um motor que até casa bem com o modelo. Obviamente não vai ser nenhum esportivo, mas é o suficiente para a cidade e tem um consumo ok. A lateral não tem nada demais e vale lembrar que essa geração não contou com a versão de 2 portas, que só veio no facelift fase 2. A traseira também é toda arredondadinha, as lanternas são todas vermelhas mesmo tendo ali dentro a seta e a ré, uma coisa bem comum entre carros franceses da época, e também conta com um limpador para o vidro traseiro. Seu porta-malas tem 255 litros, não é o maior da categoria, mas dá pro gasto, e o que é bom aqui é o acabamento, não tem lataria aparecendo em lugar nenhum, tudo tem alguma cobertura plástica, um tecidinho e conta até com iluminação que aqui foi trocada por LED. Agora, o que realmente não é legal nesse carro é o espaço interno. Para as pernas, as coisas até que não são tão ruins. Com o banco regulado para mim, com os meus 1,70 m, o espaço não é tão ruim. Porém, para a cabeça, principalmente na lateral do teto, é um problema tanto na dianteira quanto na traseira, que é ainda pior por conta do desenho do carro. O que é legal aqui na parte de trás é que temos encosto de cabeça para os 2 ocupantes das laterais, uma coisa que não era comum na categoria para a época e, mais segurança é sempre bem-vinda. A porta aqui é toda em plástico e só com um pedacinho ali de tecido. Na traseira a gente tem vidros à manivela e, como vocês vão ver, a maçaneta desse carro é bem frágil e quebra com certa facilidade, mas é uma coisa fácil de se arrumar, de se trocar. Passando para a dianteira, temos bancos que, para falar a verdade, eu nunca gostei. Eles até que são confortáveis, mas nos 4 anos que eu fiquei com esse carro, eu nunca achei um ajuste que eu ficasse feliz. Eu ficava constantemente ajustando o banco e a minha posição para tentar ficar mais confortável, mas mesmo assim, quando eu saía do carro, voltava no dia seguinte, sei lá, ainda era esquisito, sabe? Vale ressaltar também que esse carro teve bancos de couro colocados por mim. Eu acho que nem como opcional nessa época você teria como ter bancos de couro num carro desse. E mesmo que essa versão também não seja de topo, contamos com retrovisores elétricos. Bem interessante isso. Falando sobre o painel, obviamente que para a categoria, tudo plástico. E uma coisa que sempre me incomodou
foram as cores. Eu não sei se vocês conseguem ver aí pelo vídeo que eu fiz, mas a gente tem papo de 4, 5 cores diferentes de plástico e eu nunca gostei disso. A qualidade até que é boa, eu não tinha tantos problemas de barulhos vindo do painel, nem de peças mal encaixadas ou coisa do tipo. Os barulhos chatos que esse carro tinha era de peças que alguém mexeu ou então do painel de instrumento, que tinha algum barulho de vibração. Mas falando do painel de instrumentos, ele é bem simples, que é de se esperar para um carro dessa categoria e desse ano. Ele até tem uma espéciezinha ali de computador de bordo, mas a única coisa que ele vai te mostrar é uma funçãozinha trip e o odômetro do carro. Mas para falar a verdade, o maior problema desse painel é o fundo branco e a iluminação fraca. Eu não vou lembrar agora especificamente a hora que isso acontecia, mas tinha um momento do dia que ficava bem difícil de ler o painel por conta da sombra que ficava ali dentro e não adiantava ligar o farol porque a iluminação também era bem fraquinha, uma coisa que eu nunca fui atrás de mexer. Acho que sobre o interior é isso, então bora falar sobre a dirigibilidade do Clio, que como eu já tinha meio que falado antes, tem uma potência adequada, até uns 60 km ali por hora ele vai bem, mas é 1.0, então não tem muito para onde fugir. E para piorar a situação do Milsim, temos ar condicionado que não é dos melhores, dependendo do calor que estiver fazendo ele não vai conseguir gelar o suficiente, e direção hidráulica que donos aí no grupo reclamam de ser mais pesada do que em concorrentes, assim como a sua embreagem. Pra falar a verdade, nenhum desses dois foram grandes problemas pra mim, mas também esse foi o meu primeiro carro e eu não tinha tanta experiência assim com outros modelos. Hoje em dia eu realmente acho ela mais pesadinha mesmo, mas é uma coisa que dá pra se acostumar e é melhor do que não ter direção hidráulica. O consumo declarado é de 9,5 km por litro na cidade e 14,7 na estrada, que era mais ou menos o que eu conseguia e que só vai melhorar mesmo nas versões atualizadas desse motor. Uma coisa também que vale a pena comentar é o câmbio. Ele é bem preciso nos engates, porém eles são meio longos, mas é bom no geral. Agora, sobre o conforto, ele é um carro mais durinho. Nessa época ele ainda não era muito bem nacionalizado, então além das peças de suspensão não aguentarem o nosso asfalto lunar, ele podia ser um pouquinho melhor nessa questão de conforto, não que ele seja desconfortável. Então vamos lá, galera, 0 a 100, não tá muito reto aqui, mas beleza, né? Esmirilhando o meuzinho aqui, filho. Bora! 100. Cara, não pareceu tão lento, vai. Não pareceu tão lento. Então, chegou o momento. Vamos responder a pergunta do começo do vídeo. E no final das contas, o Clio é ou não é uma bomba? E para falar a verdade, a resposta é depende. Para ilustrar o porquê depende, eu vou colocar uma imagem aí com todos os carros que usaram esse motor D4D. A gente tem o Clio, o Twingo, o 206, a Kangoo, o Logan, o Sandero e até o Marte. Sim, meus amigos, o Nissan usou motor Renault. Imagina a pessoa que comprou um Nissan Marte esperando confiabilidade japonesa e recebeu um motorzinho francês, né? Independente, se eu traçar uma linha aqui entre esses carros, você consegue entender a diferença entre esses dois grupos? De um lado, você tem os modelos que saíram com a versão só a gasolina desse motor, e já no outro, o motor atualizado e flex. E sabe o que mais tem de diferença entre esses dois grupos? Um é considerado bomba e o outro não. Acho que já deu para entender a lógica aqui. Esse motor D4D antes dessa atualização é muito ruim de manutenção. E se vocês não acreditam em mim, um cara que gastou um Clio em um Clio e continuava a ter dor de cabeça, então eu não sei o que vai fazer. Peças para esse carro só original. Mão de obra? Leva aí no Tião para você ver se você não vai voltar a ter dor de cabeça pouco tempo depois na mesma coisa. Gambiarra? Nem pensar. E o pior problema desse carro, como vocês bem devem saber, é a parte eletrônica. E olha, eu tive o pacote completo. Troquei corpo de borboletas 2 vezes e também precisei trocar a ECU, uma brincadeira de mais de
R$ 3.000 e mais de um mês do carro parado entre procurar peça que ninguém tem e quando tem é uma facada, mas principalmente de encontrar o que estava causando o problema. E já começa em achar um mecânico com coragem o suficiente para meter a mão nesse carro. Diversos mecânicos se negaram a mexer nesse carro para mim, falando que Clio antes de 2007 eles nem mexem. E sabe qual que é a diferença entre o Clio antes de 2007 e depois de 2007? Motor atualizado e flexível. Então, na minha opinião e experiência, eu poderia simplesmente vir aqui e falar que sim, o Clio é uma bomba pronta para explodir e te deixar na mão com uma baita conta para pagar no mecânico. Mas para ser justo, se você pegar a versão certa, com o motor certo e principalmente em um bom estado de conservação, ele pode ser sim um bom carro com bom custo-benefício, porque mesmo os mais novos sofrem por conta dessa ideia dele ser um carro bomba, mesmo ele não sendo tanto assim. Minha dica aqui para você que está de olho em um Clio é sempre pegar a versão mais completa possível, até porque se você está buscando um carro básico, é mais fácil ir nos carros mais famosos do mercado. Vai de Gol, Palio, Corsa, mas se ainda assim você está buscando um Clio, vai nos motores flex, principalmente se você for comprar o 1.0. Mas se a grana está um pouco mais apertada, o flex estiver fora do seu budget, vai no motor 1.6 16. Ele é mais caro de manter, mas vai ter mais disponibilidade de peça e quando você arrumar esse carro, você vai ter um carro muito melhor do que um Clio 1.0. Esse motor 1.6 é muito bom. E além que se você quiser um Clio para fazer projeto, o motor 1.6 obviamente vai ser mais fácil de extrair potência, além que se você quiser fazer um swap para o motor 2.0, os pontos de fixação do 1.6 reza a lenda que são o mesmo do 2.0. Mano, o Miata, velho. What the fuck, mano. Então, meus amigos, é isso. Esse vídeo ficou mais longo, mas também ele tem mais informações do que o vídeo do HB20, que, inclusive, se você não viu, vai aí na descrição do vídeo, vou deixar o link para você ir lá dar uma olhadinha, tá certo? Mas, no mais é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de hoje. Continuo testando aqui esse quadro para ver se eu consigo views, para ver se a galera gosta, então deixa aí nos comentários o que você achou. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou demais, cara, se inscreve e compartilha com seus amigos. Se você não gostou, comente, porque pra sempre tá melhorando a qualidade do canal. E galera, é isso aí mesmo, muito obrigado e eu fui.